verdade que liberta e a vida que se doa plena a toda a humanidade. A Eucaristia nos mostra o caminho a seguir, a verdade buscar a vida, a redenção. Fiquemos de pé para acolhermos a procissão de entrada do ministro, os coroinhas, equipe de liturgia, as capelinas da Mãe Benedita, que o nosso Padre canta, enquanto cantamos. Irmãos e irmãs, somos juntos convidados a aproximar-nos da grande pedra, a pedra viva, a pedra rejeitada pelos construtores, mas que Jesus Cristo, mas que Deus a tornou a pedra angular, pedra de tropeço para alguns e pedra de salvação para outros. A gente precisa, aproximando-nos desta pedra, pedir que desta pedra saia a água que nos lave, que nos purifique, que mate a nossa sede, como aquele povo de Israel no deserto clamava pela água e que Deus, por meio de Moisés, ferindo a rocha dela, fez sair a água que matou a sede aqueles homens e aquelas mulheres, bem como o seu gado. Assim também nós aproximamos-nos de Jesus Cristo, não para beber a água que mata a sede deste mundo,
mas que mata a sede, que mata a fome, que mata as ânsias, as angústias, as dores, as enfermidades, as doenças da nossa alma, as doenças da nossa família, as doenças do nosso lar. Por isso, peçamos com fervor esta água, para que, aspergida sobre nós, nos lave, nos purifique, nos reconcilie, nos torne também nós pedras vivas para a construção deste templo santo, que é a Santa Mãe Igreja. Cantando, acolhamos a água que será aspergida sobre nós. O nosso canto de perdão. Perdoados, acolhemos com gratidão o perdão, cantando o glória a Deus nas alturas. Concedei-nos crer no Cristo a liberdade verdadeira e a graça eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estamos sentados para a liturgia da palavra. Deus vai semear em nossos corações. O Espírito Santo possa vir selar a palavra de Deus. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naquele dia, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixamos a pregação da palavra de Deus
para servir às mesas? Irmãos, é melhor que escolheis entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderíamos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma, em vós nós esperamos todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma, em vós nós esperamos. O justo alegrai-vos no Senhor. Aos netos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma, em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma, em vós nós esperamos. O Senhor pôs mordaz sobre os que eu tenho, em que eu confio, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é o tempo da penúria. Todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião a pedra angular escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vós chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, para aclamarmos o Santo Evangelho de Cristo. Thank you.
vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e te levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maior do que estas. Pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos diante de uma comunidade, a primeira comunidade cristã, lá na Turquia. Ia ser por ali pelos anos 34, muito longe. Jesus já deixou os seus discípulos, Jesus subiu ao céu. Como nós acabamos de ouvir neste Evangelho, Jesus se despede dos seus discípulos e diz: não se perturbe o vosso coração. Discurso de despedida. Eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Vou para o meu Pai e o vosso Pai. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E Tomé diz: Jesus, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Joel se levanta e diz: Padre, eu quero ir à cabeçuda. Todo mundo sabe onde fica a cabeçuda, a não ser que seja uma criança que nunca foi à cabeçuda. Porque se sabe o lugar para onde Joel vai, a gente pega no caminho e vai atrás, corre atrás. Uma outra pessoa: não, eu vou para Siqueiro. Já se sabe para onde a gente quer ir, é tomar o sentido contrário da cabeçuda. Vou para Siqueiro, então eu passo e chego até ao local. E agora, Jesus diz aos discípulos que ele vai para o Pai dele e o Pai dos discípulos, dos apóstolos. Vai para o Deus dele e o Deus dos discípulos. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Em vez de Jesus dizer: eu vou para o céu, mas ainda que Jesus dissesse: eu vou para o céu, criaria ainda de dúvida na cabeça dos discípulos. Por quê? Porque não se sabia onde está o céu. O que eles enxergavam era simplesmente um firmamento. E então Tomé diz: Jesus, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus, ante essa pergunta, responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Por quê? Se você quer ir para o céu, não existe outro caminho senão Jesus. Se você quer ter a luz, não existe outra luz senão aquela que foi acesa naquela noite da vigília, no sábado santo, quando o sacerdote diz: eis a luz de Cristo, por 3 vezes. E nós respondemos: graças a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo começou a existir por meu intermédio. Nada do que existe foi feito sem a presença de Jesus. Diz o evangelista João no seu prólogo, ou então na introdução do seu evangelho. Quer ter a verdade? Eu sou a verdade. Jesus respondeu a Pilatos. Quer ter a autoridade? Não existe outro lugar onde a gente possa buscar a autoridade senão em Jesus. Mas essa autoridade de Jesus vem da onde?
vem lá de cima, Deus Pai. As palavras que Jesus diz, as obras que Jesus realiza, testemunham de fato de que Ele é o Filho de Deus. Por isso é que quando Jesus começou a falar de Pai, 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 meu Pai, vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus, Filipe, querendo indagar Jesus, querendo perguntar a Jesus onde está o Pai, tanto fala do Pai que nós ficamos enjoados de tanto falar do Pai, mas nós nunca vimos o rosto desse ver a sombra dele. Onde está então esse Pai de quem tanto falas? Jesus responde: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, ainda não me conheces? Não sabes que eu sou do Pai e o Pai está em mim? Não sabes que a presença de um filho é a ausência do Pai? Não sabes que no filho está exatamente, é a presença escondida do Pai? Não sabes que o filho é sinônimo de um Pai? Não sabes que quando eu olho para o Joel, eu digo, tanto parecido com o pai dele? Tem cara do pai dele, os olhos, a boca, as sobrancelhas, os gestos, o falar, o andar. Não é assim que a gente fala? Vamos para esse garoto ali. A gente levanta ele, põe aqui e começa. Quem é o pai dele? Ah, o pai dele é fulano, é assim, 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 assim. Não é verdade? Não é assim? E há filhos que, inclusive, se tornam como que um clone do seu pai. Verdade ou mentira? E quando Jesus começa a fazer esse discurso, cria uma certa confusão na mente dos discípulos. E então Jesus esclarece: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai formamos um único Deus com o Espírito Santo. Porque no começo de tudo quanto existe, Deus disse: haja isto, haja aquilo. E no final, quando Ele criou o homem e a mulher, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, quando cria, Ele é o Deus Pai. Deus, quando salva, Ele é o Deus Filho. Deus, quando vivifica, quando ilumina, quando esclarece, quando se torna o dono do entendimento, Ele é o Deus Espírito Santo. Portanto, um só Deus em três pessoas com funções distintas. Em Jesus se encontra o rosto misericordioso, o rosto paterno do Pai. Um Pai que ama muito mais do que aquilo que nós pensaríamos que Ele nos chegasse a ponto de nos amar. Ele passa por cima de tudo e nos convida juntos a construirmos a sua igreja. Jesus é um Deus que Ele não quer que cada um viva por si. Deus por todos, não. Ele quer que todos nós sejamos peças fundamentais nesta grande obra. Por isso é que Ele convida os discípulos, encarrega-lhes do ministério para que eles possam então se sentirem úteis nessa grande obra, nessa construção. E a gente muitas vezes fala para a igreja, os bispos são igreja, os catequistas são igreja, missionários do bispo são igreja, mãe peregrina, missionários da mãe peregrina são igreja, ministério de jovens, ministério de música jovem são igreja. Todos nós somos uma igreja. Reunidos em torno do Senhor, dos nossos pastores, nós iremos a ti. Igreja Santa, povo do Senhor, reunidos para a celebração. Conhece aquela música, né? Igreja Santa, templo do Senhor. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, Senhor. Porque na verdade este é o conceito de Jesus Cristo. E quis incutir quando Ele escolheu os discípulos, quando Ele escolheu os apóstolos, quando Ele escolheu a Pedro e deu-lhe a responsabilidade de governar e dirigir a igreja, não numa dimensão individualística, mas numa visão, numa dimensão comunitária. E é por causa dessa dimensão comunitária que os discípulos se encontram, então, hoje, como que numa grande discussão, como nós ouvimos na primeira leitura. Qual era a discussão? Os cristãos vindos do paganismo estavam como que os pobres
as viúvas, os órfãos, dos cristãos vindos do paganismo estavam como que sendo relegados para o segundo plano com relação àqueles que eram de origem judaica. Por quê? Alguns se sentiam custados e outros se sentiam rejeitados, ou os filhos, os enteados ou abastados. E era preciso que se resolvesse essa briga, essa confusão. Às vezes também acontece dentro da comunidade. Quando existem muitas pessoas que são antigas na comunidade, aqui em Barreiros, que viram a comunidade começando, as paredes sendo levantadas. Não é verdade? Aqui entre vocês. Existem pessoas que viram essa igreja crescendo, paredes levantando, o que está por debaixo dos alicerces, quando começaram a fundar os alicerces, tudo, vocês presenciaram. Agora, se aparece uma outra pessoa que entra agora e que quer levantar a voz, você sabe. Não é assim? E parece que nós queremos mais privilégio do que nós temos mais direitos do que aqueles que estão chegando agora. Parece que nós temos mais voz do que aqueles que estão chegando agora. E então ficamos assim. Essa briga aconteceu lá naquele tempo. Só que em vez de ser uma briga de luta de poder, era uma briga de luta pelo serviço, o atendimento, a caridade. E então Pedro levanta a voz, porque tudo as pessoas queriam que só os discípulos, só os apóstolos fizessem. Os apóstolos fossem para anunciar o Evangelho e, para além do mais, estivessem na frente da administração do patrimônio, dos recursos financeiros, dos alimentos e tudo mais, das obras de companhia limitada. E então a igreja para, reflete e começa a ser reestruturada, começa a ter bases, começa a distribuir as funções. É a partir dali onde surgem essas organizações que existem nas nossas comunidades. Existe o CPC, existe o CAEP. CPC para quê? Conselho Pastoral da Comunidade. Resolve todos os assuntos da pastoral da comunidade. O que é o CAEP? Conselho Econômico Administrativo. Resolve pela parte estrutural, guarda das coisas. Zelar pelo patrimônio, o que anda bem, o que não anda bem, o que quebrou, o que precisa ser consertado, o que precisa ser mantido, tudo isso está sob a responsabilidade do CAEP. Só que o CAEP não faz nada sem o conselho, o CPC, até porque o coordenador do CAEP faz parte do CPC. Então tudo que se decide no CPC, quando é para comprar coisas, o CAEP tem que comprar. Quando é para atender os pobres, quando é para atender as pessoas carentes, quando é para atender as pessoas que estão doentes, temos pastorais que resolvem isso. É preciso comprar remédio, vamos supor que seja necessário. CAEP, entra em função. Os ministros trabalhando da comunhão levam a comunhão aos doentes, porque o padre não pode estar em todas as comunidades para levar a comunhão aos doentes. Os ministros vão aos doentes, encontram uma pessoa que está de fato necessitada, abandonada, aciona o secretariado de assistência social. Se o secretariado, para fazer esses trâmites, vai para o secretário da saúde, à procura de remédios, onde não há aquela pastoral que se chama pastoral da saúde para fazer isso. Por quê? Porque os ministros trabalhando da comunhão estão em contato com as pessoas acamadas, levam a comunhão aos doentes. Encontram uma pessoa que precisa de padre para se confessar. Os ministros trabalhando da comunhão entram em contato com o padre. Nós encontramos o doente, precisa que o padre vá lá para se confessar, ou então dá a ação dos infernos. O padre vai até lá. Essa é a razão do porquê cada um de nós está chamado a ser uma pedra viva nesta igreja que somos todos convidados a construir. E então, os discípulos, na pessoa de Pedro, voltando ao texto, Pedro levanta a voz e diz: nós nos dedicaremos ao anúncio do Evangelho, à administração dos sacramentos.
Quais são os sacramentos? Primeiro, é a Eucaristia, o anúncio do Evangelho, a celebração da Eucaristia. Segundo, aos outros infernos, a confissão, o batismo, a primeira comunhão e o crisma, o sacramento do matrimônio. Todos os sacramentos, o ministro ordenado é que deve administrá-los. E depois, então, a Santa Mãe Igreja, ultimamente com o Concílio Vaticano II, confere alguns ministérios aos leigos. Alguns ministérios aos leigos. Tais como a Sagrada Comunhão, a distribuição da Sagrada Comunhão. Tais como o anúncio da palavra, que é a celebração da palavra ao culto. Mas o leigo não faz a exposição do Santíssimo Sacramento, porque isso está reservado ao Padre, ao diácono. Existem serviços, ministérios, que devem ser exercidos pelo ministro ordenado. Mas existem outros que o padre não são compatíveis com o exercício do sacerdote. Tais como, por exemplo, organizar uma festa, a parte social da festa. Isso não é trabalho do padre. O padre tem que ficar, vai da cozinha, vai para mim, compra bilhete aqui, vende bilhete aqui, vende ali, vende não sei o que, vende rifa aqui, vende rifa lá. Isso não é trabalho do padre. O padre tem que ter outras coisas mais importantes. Tem que confessar as pessoas. Se o padre, ao invés de ficar no confessionário, vai ficando aí vendendo rifa, quem vai ficar no confessionário? Se o padre, ao invés de ficar aqui no andrão a pregar a palavra, vai ficar ali andando, zanzando, quem vai ficar lá pregando a palavra? Então Pedro diz: vamos escolher 7 homens de boa reputação para eles serem consagrados para esse ministério. Escolheram 7 homens de boa reputação, como nós ouvimos na primeira leitura, dentre os quais se destaca Esquevão, o primeiro mártir da igreja. Diáconos, o serviço deles era prestar o serviço da caridade, distribuir os alimentos, os bens que eram trazidos, segundo as necessidades, eram distribuídos para cada um. Assim não havia pobres, não havia pessoas que passavam necessidades, nem dificuldades. Tudo era distribuído em comum. E eles impuseram-lhes as mãos, rezaram sobre eles. A imposição das mãos significa a autoridade, a transferência do Espírito Santo sobre eles, para que pudessem exercer o ministério sagrado. Então, já agora vocês sabem o porquê que o padre não pode ficar com a bolsa de dinheiro no bolso, com a conta no bolso. Por isso é que vocês do CAEB, seu domínio, vocês têm grande responsabilidade, porque na administração daquilo que é o patrimônio da comunidade, se alguma coisa se quebrar, o padre vai exigir de vocês. Se aquele salão cai ou não cai, tudo sobre a vossa responsabilidade. Se alguma coisa desaparece, se uma lâmpada queima, não sei se essas queimaram, se não ligaram, mas vamos supor, eu espero que não tenham sido ligadas. Se estiverem queimadas, tem que arrumar. O ventilador faz barulho, tem que arrumar. Não funciona, tem que arrumar. Alguma coisa está fora do lugar, tem que arrumar. Por isso, esse é o vosso ministério, é o vosso serviço. E bem, aqueles que vão ler, vocês que foram escolhidos para ler, leiam bem, se preparem para que todo mundo, vocês viram quando vocês estavam proclamando as palavras aí, todo mundo ficou de olho em vocês? Porque vocês estavam fazendo um serviço, um ministério sagrado. E todo mundo naquela hora para, todo mundo para e fica olhando só para vocês. E por isso é que se costuma dizer que quando está sendo proclamada a palavra, não pode aparecer uma assombração passando por aqui de cima para baixo, de baixo para cima. Porque Deus está falando através da nossa irmã que está lendo a gente. Deus está falando através daquela irmã que está fazendo a proclamação da palavra dele. E quando é o momento da distribuição da comunhão, naquela hora tudo para. Porque está a ministra extraordinária da comunhão levando Jesus às pessoas que precisam recebê-lo. E nós costumamos cantar: não comungo porque mereço, comungo porque preciso de ti. É uma necessidade, é uma fome terrível, é uma sede terrível que eu tenho no meu coração. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso ouvir a sua palavra. Mas a palavra dele chega através de quem? Chega através do Pai, através do leitor.
O corpo e o sangue de Jesus chega até na minha boca através de quê? Através do sacerdote ou do ministro da comunhão. Por isso, é grande a responsabilidade de cada um de nós. Então, tudo que a gente faz tem que fazer bem, como se eu estivesse servindo a Deus na pessoa do meu irmão. Assim, você que cozinha bem. Não vá cozinhar. Você que trabalha numa firma, ser compromissado lá com aquilo que você está fazendo. Porque é um ministério sagrado. É verdade que em algumas situações você vai à busca do pão. Mas faça-o como se estivesse servindo a Deus que está lá em cima. É isso. Ser pedra viva. É isso. E muitos de nós, quando a gente chega na igreja, nós não queremos assumir nada. Nós não queremos nada com nada. Quando você não quer nada com nada, né, dentro da sua comunidade, você está sendo uma pedra morta. E pedra morta serve para alguma coisa? Uma pedra serve para alguma coisa? Não serve para mais nada. Quando se diz pedras vivas, significa que todos nós somos convidados a construir. Somos construtores e somos os construídos. Construídos pela palavra, pelo alimento, que é o corpo e sangue de Jesus, e construtores, porque chamamos a construir esta igreja que somos todos nós. Porque está na igreja não sei o quê. Porque os da igreja. E você quer, afinal de contas? Na igreja falaram isso e você deu o quê lá naquela igreja? A igreja é sua também. Então, se a igreja é sua também, sinta-se membro. Sinta-se comparsa, para ser o termo, no bom sentido da palavra. Sinta-se cúmplice do Evangelho de Jesus Cristo. Sinta-se cúmplice do anúncio da palavra. Que seja também você anunciadora da palavra. Que seja você também colaborador número 1 nessa missão. Para que entre nós não haja quem passe necessidades. Para que nós não haja quem fale mal dos outros. E muitos de nós, às vezes acontecem muitos comentários ali fora. Falam. E metem pau em algumas pessoas que estão aqui na igreja. E fofocam daqui, fofocam da lá. E nós contribuímos. Todas as vezes que você contribuiu com a desordem, com a falação, com a fofoca, você também foi uma pessoa que destruiu a igreja do Senhor. Não construiu. Era tão bom se quando eu ouvisse uma fofoca contra o Joel, eu dissesse: e você veio ter feito melhor? Olhe também para trás. Lembre-se da historinha do macaco. Olhe também para trás. Para de falar mal dos outros. Fala da sua vida. Há muito teria sido eliminada essa coisa da fofoca. De falar mal dos outros. Porque todos juntos teríamos aquele espírito de unidade. Bateu em um, bateu em todos. Na minha terra existe uma tradição. Os gêmeos, quando 12 irmãos ou 2 irmãs, se você bate em um, o outro imediatamente vem em cima. Na minha terra os gêmeos são assim. Aqui não sei como é que são os gêmeos aqui. Mas é assim. Era tão bom se todos nós fôssemos uma igreja coesa, uma igreja que se junta para construir e ser construído. De tal maneira que nós começamos uma coisa, nós levamos avante até o fim. Ninguém se tira do baralho, ninguém se aparta da comunidade, ninguém se aparta, se divide, se separa do plano programado. Às vezes o grupinho se reuniu. Agora vamos fazer isso. De repente saem 2 pessoas a distribuir aquilo que foi programado ali na reunião. Às vezes acontece. Isso acontece no conselho de ministério de música. Acontece no ministro da comunhão. Acontece na coisa mais peregrina. Nos missionários do dízimo acontece. No apostolado de oração acontece. Acontece em todos os movimentos. Por quê? Por causa desse joio que se introduz ali, por causa daquelas pessoas que são pedras mortas, em vez de serem pedras vivas, para construir a igreja do Senhor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, renovar a nossa fé e dizer compromissadamente que, a partir de hoje para frente, nós seremos pedras vivas
para construir e nos construirmos enquanto templos vivos do Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus é a face luminosa do Pai, palavra que o revela, pessoa que nos põe em comunhão com a vida de Deus. Por meio de Jesus, apresentemos confiantes nossas bênçãos ao Pai, dizendo: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela Igreja, ajudai-a, Senhor, a pôr-se a serviço da vida e da verdade, que é amamos do Evangelho, vos pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelos ministros da Igreja, tornai-os sempre mais dispostos a seguir a Cristo, caminho, verdade e vida. Vós pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelas autoridades, iluminai-as na missão de governar em favor do bem comum e na atenção aos mais necessitados, vós pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelos que sofrem, socorrei-os em suas necessidades e dai-lhes coragem contra o desânimo, vós pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela nossa comunidade, fazei-nos que ela possa realizar as mesmas obras que o Mestre realizou. Vós pedimos. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Dízimo significa reconhecimento, gratidão a Deus, significa pertença e comprometimento com a comunidade. Dízimo significa ação de graças por tudo aquilo que nós somos e temos. Em sinal desta gratidão, juntos trazemos alguma quantia. Cada um de nós trouxe alguma quantia, segundo o seu coração, que representa o seu dízimo. Por isso, juntos façamos a nossa oração do dizimista, concluindo a oração da comunidade. Diante de vosso altar, Senhor, oferto meu dízimo. É meu gesto de agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas. Não é esmola, não é um resto, e nem o que me sobra, pois não sou vendido. É meu gesto de gratidão, porque se tenho é porque mereces. Aceita, Senhor, meu dízimo, como as entradas da pedra de Abel.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema atividade, concedei que, conhecendo vossa verdade, sejamos fiéis por toda a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em Cristo, nossa paz ao formulado. Vencendo a corrupção do pecado, a redenção da condição, destruindo a morte, garantiu-nos a vida e plenitude. Unidos ao multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a vossa voz. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que a dele, ele tomou o pão, deu graças de partir e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando por a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no servir. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação nos dê a paz e a salvação do inteiro. Confirmai a fé e a caridade da vossa igreja, enquanto caminha mesmo do vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Livrai-nos, ó Pai, da vossa igreja.
alegria a experiência da vossa família que está aqui na vossa presença. E venha de nós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes estão aqui sobre o altar deste livro, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante a seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperados também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes todas as nossas lágrimas dos olhos, enquanto contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, pelo honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, presentes, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e nos seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre limpos do pecado e de toda a condenação, enquanto vemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Jesus da paz, Deus a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, dai-nos a paz. eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai à paz senão por mim, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecer junto ao vosso povo e fazer passar da antiga água vida àqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, que é a nossa força, convidados a sermos pedras vivas, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.